Eu vou ler como está na tela. Você deve ter em casa também, né? Então vamos lá. Trago à memória, 2 Timóteo capítulo 1, trago à memória a fé não fingida que há em ti, fé que habitou primeiro na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, e tenho certeza que também em ti. Depois no capítulo 3, versículo 14 e 15. Tu, porém, continua as coisas que aprendeste e das quais foste convencido, pois sabes aqueles de quem as aprendeste, e que desde a tua infância conheceste as Escrituras Sagradas, que podem te fazer sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Até aí. Essa conversa, né, 2 Timóteo, então é a epístola de Paulo a Timóteo. Timóteo, aquele fiel acompanhante, escudeiro, discípulo, né, que acompanha ali Paulo. Então, essa epístola, segunda epístola, ele está conversando exatamente com Timóteo, ou seja, mais do que uma conversa ampla sobre teologia, sobre Deus e tudo, ele está conversando ali, né, coisas que são muito boas, né? Muita coisa se fala a respeito de Jesus Cristo, quanto sabemos da sua infância, sabemos da sua idade lá por volta dos 33 anos, enfim, que todo mundo diz, mas faltou um meio, e às vezes a gente fica ali, como seria ele, como ele se relacionaria mais intimamente, e a gente tenta elucubrar isso, porque isso é importante. A forma de relacionamento das pessoas nos diz muita coisa, e dizia para Paulo, Timóteo, o comportamento dele vai dizer isso. Nós vamos ler aqui mais aqui na frente. Então, essa é um encontro, esse texto que a gente vai ver, é um encontro de afirmações a respeito. É como se você encontrasse um amigo, esse amigo começasse a falar sobre você, né, para ele, assim, nossa, você é assim, a minha percepção a teu respeito é essa, né, e eu entendo a sua família assim, que é isso que Paulo está falando aqui, né? Então, ele no capítulo 1, ele vai falando olha, trago a memória, ou seja, eu me lembro da tua mãe, eu me lembro da tua avó, né, a Lóide, a mãe Eunice e a avó Lóide. E no capítulo 3 vai falando de coisas que lhes foi, Paulo percebe que foi ensinado para ele tem, e ele como grande mestre nessa relação Paulo-Timóteo, ele vai querendo estimular. Então, e eu vou falar um pouco exatamente sobre isso, apesar do pouco que se sabe a respeito dessa família, o pouco que se sabe nos diz muito. E eu acho que a gente pode aprender com a Lóide e Eunice nesse Dia das Mães, mãe e avó, com a importância delas na relação com Timóteo e na relação até com a igreja, extrapolando assim até com a igreja, por conta desse contato de Timóteo com Paulo, né? A gente vê lá em Atos 16, no verso 1 e 2, um primeiro olhar, né, sobre Timóteo, né? Então lá, se você pegar na tua Bíblia, Atos 16, 1 e 2, está lá. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de um pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então, já se sabe aqui que Eunice era uma judia crente, então, que foi convertida, mas o pai era grego. Então, a gente já tem de cara aqui uma questão que para a época, conflituosa, porque o pai sendo grego, e a questão de nacionalidade ali, para Timóteo, era complicado Timóteo ter que entrar numa sinagoga, por exemplo, mesmo entendendo a visão cristã de Cristo, e Paulo tem que tomar uma atitude, ele tem que resolver essa questão de uma maneira que ele não resolveria se não fosse Timóteo. Essa é uma questão de escola dominical, mas apenas entendam que precisou ser assim. Então, ele faz a circuncisão, ele mesmo faz a circuncisão de Timóteo,
para que ele pudesse caminhar com ele, não só caminhar com ele mais na frente, mas também pudesse entrar na sinagoga, que não fosse escândalo para os judeus, porque os judeus deixavam e permitiam que outros falassem ou estivessem ali, desde que fossem convertidos ao judaísmo, senão não poderiam falar, ainda que essa divisão de cristão e judeu não tivesse com toda a clareza do mundo ali. Então, o fato de ser judeu permitia ele estar ali. Então, mas de qualquer maneira, havia ali já uma tensão familiar entre o pai grego. Não significa que o pai impedisse, o pai nem sequer é muito mencionado, mas essas tensões de religião, acho que o reverendo Leonardo, eu também, eu tive um pai católico, né, e a minha mãe, mais ou menos católica também, mas como todo o povo brasileiro aqui, muito ligado a religiões de origem africana. Então tinha essa tensão na família. E eu me lembro que alguns mais vorazes dessas religiões de origem africana, eles chegavam para mim, meus primos, que eram bem mais velhos do que eu, e até me... Você tem certeza que você vai para esse lugar de crente e tal? Assim, mas eu tenho, qual o problema? Então, eu ingenuamente não entendia as tensões, mas elas existem, e elas podem dar direções muito variadas na estrada, no caminhar de uma pessoa. E não devia ser diferente aqui para Timóteo. Esse casamento misto aí, que até era assim, poderia acontecer lá, não era tão comum, mas poderia acontecer, né? Mas o que nós aprendemos com essa história de Timóteo, com esse texto aqui, né? Ele se torna e vai se tornar, ao longo do tempo, mesmo depois de Paulo, né? As histórias extrabíblicas de Timóteo, mostra que ele foi um dos grandes líderes da igreja, que você vê que aqui em Atos 16, ele já demonstrava com muita clareza, Atos 16, 1 e 2, dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então, duas cidades olhavam para Timóteo e já olhavam assim, nossa, esse sujeito, se fosse termo de hoje, né? Sujeito é do bem, sujeito é legal, faz coisas boas, mas ainda jovem. Eu estou falando de alguém ainda muito jovem, né? E Paulo chega a tratar nesse processo todo, você vai ver lá em Coríntios, Filipenses, Timóteo, como a gente já falou aqui, ele fala de filho. Nesse capítulo 1 aqui, ele se refere a ele como um filho. Aí você vai dizer, é filho na fé, pois é, mas a intimidade, a parceria, as coisas que estavam acontecendo ali, fizeram Timóteo ser para Paulo um filho, e tinha. Então Timóteo, depois disso tudo, ele tinha 2 legados. Nessa história aqui toda, essa grande história de vida, ele tinha 2 legados, um legado familiar e o legado de Paulo. Era a soma do legado que o fazia ser quem foi Timóteo, para além do que o texto bíblico nos oferece, que já foi muito. E não é diferente para nós, no nosso dia a dia. O resultado de uma série de coisas que acontecem na nossa vida, e eu tenho certeza que você deve poder lembrar, eu não sei para você, mas profissionalmente eu lembro de uma pessoa, olha, que eu convivi durante 30 e poucos anos que eu trabalhei numa mesma empresa, mas de todos os que passaram, que foram meus chefes, meus líderes, e alguns muito bons, mas tinha um que ficou na minha memória. Teve um que aquele ali conseguiu me dar direções e orientações, ou falar coisas que realmente foram relevantes, que eu consegui me lembrar novamente, e pude, quando ocupei cargos maiores na empresa, pude utilizar aquelas coisas que eu nem imaginava que um dia precisava saber. Eu acho que é assim para todo mundo, independente de posição, trabalho, vida. E a gente precisa, nesse Dia das Mães, aprender algumas coisas que nos deixam nesse texto aqui, para que a gente pense um pouquinho mais sobre essas nossas relações. Então, eu vou falar para as mães, obviamente, inclusive as de primeira viagem, as que estão começando, melhor ainda, para as que estão já há mais tempo, como mães, sem problema, para filhos. Essa história é para todo mundo. Se veja nessa história,
pense nela, e talvez até seja uma recondução de trilhos também, por uma série de razões. E eu quero que você viajasse um pouquinho comigo para entender o texto. Entrando já no texto, então, a primeira afirmação de Paulo lá no capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 5, ele fala assim: trago à memória a fé não fingida que há em ti. Olha que afirmação é essa. Trago à memória a fé não fingida que há em ti. Paulo afirma duas coisas. Ele é um cara que vive a vida de uma maneira muito transparente. Não há fingimento. E depois ele vai dizer isso para que a Lloyd e a Eunice, as suas mães, né, a mãe e a avó, elas também traziam isso. O que há de importante nessa afirmação de Paulo? Primeira coisa é que ele encontra fé fingida em outros ambientes. Ele encontra pessoas que caminham na fé cristã de uma forma que lhe parece a Paulo que não é legítima, não é verdade. Aí eu pergunto, mas por quê? Por que você se envolveria em alguma coisa que não é verdade e que te faça parecer verdade? Por que isso? O que acontece? Pois, por mais surpreendente que seja para nós, às vezes, encarar isso, isso acontece hoje, na nossa vida, na nossa relação com Deus. E essa fé não fingida, a gente precisa aprender que a gente tem para quem gosta de Instagram, né, para quem não gosta, depois eu vou fazer outras metáforas, você vai entendendo, mas quem gosta de Instagram é a vida fora dos stories. Se você vê stories lá de Instagram, onde a pessoa coloca um pouquinho de algum momento da vida dele, parece que você pega todos aqueles pequenos vídeos, aquelas historinhas, por isso stories, e você fica imaginando como é a vida daquela pessoa, e não é nada disso. A vida fora dos stories não é nada do que você vê ali. E a gente, muitas vezes, na nossa relação, e naquela época de Paulo, obviamente, não tinha essa mídia social, mas era percebida claramente que tinha algumas pessoas que faziam o mesmo. Agora só ficou midiático. Mas naquela época era assim. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender com essas mães, para que alguma coisa seja diferente, é que a gente precisa insistir numa fé possível, uma fé genuína. O que isso significa? Significa que quando a gente não compreende na totalidade o que Cristo nos ofereceu, o que a morte dele foi, o meu dia a dia, eu começo a criar um grande Frankenstein espiritual, uma teologia que não existe, e o meu filho começa a falar comigo sobre coisas a respeito de Deus, coisas que eu não consigo explicar, porque eu não consigo viver, e eu construo uma história a respeito do que é ser cristão, o que é ser vivo, mas isso são fantasias, não é real. E é isso que Paulo está dizendo, você é genuíno, você não é diferente. Quantas e quantas vezes nós temos visto dificuldades nas nossas relações, e aí eu estou falando da igreja mesmo, porque as coisas parece que precisam ser fingidas. Muitas vezes o pai e a mãe não conseguiu entender que essa relação com Deus ela pode ser genuína, que uma entrega, isso aí é coisa que o pastor está dizendo, ele está exagerando, não é bem isso. O negócio de dizer a verdade o tempo todo, não é bem isso. Viver uma vida plena com Jesus, não é bem isso. O tempo todo, quando você faz, não é bem isso, você subtrai a totalidade da beleza da relação com Deus, e isso, quando você olha por outro ângulo, quando tem um outro olhando, que tem um olhar bonito de olhar, o Paulo, ele olha assim, eu estou vendo a tua fé, ela é fingida. O que Eunice e a sua mãe aqui ensinaram para Timóteo, ensinaram para mim e para você, é que é possível viver uma fé genuína, e não necessariamente uma fé onde eu digo que eu sou santo. Pelo contrário, é no meu dia a dia, nas minhas dúvidas, nas minhas dificuldades, mas
um relacionamento com Deus que é sincero, que é transparente, com todas as minhas dúvidas a respeito de Deus e da vida, mas não criando um Frankenstein, botando e tentando costurar sem fingimento. Quando eu não sei, não sei. Quando eu sei, sei. Porque quando você constrói isso, você está construindo uma experiência de vida que você está traduzindo para os seus filhos e para as pessoas ao seu redor. Você pensa que ninguém está percebendo, mas está percebendo. E não é só não perceber, o mais triste é você olhar e o outro dizer assim, nossa, essa trajetória, você trouxe essa bagagem até aqui, de vida espiritual, mas não é nada disso. Eu me lembro que quando eu comecei a gostar de ensinar, descobri que gostava de ensinar, não descobria. Reverendo Leonardo, eu tenho umas histórias engraçadas com o Reverendo Leonardo que dizia isso para mim, não, você tem que ir para a escola dominical, ainda na igreja de Vila Isabel, muitos anos atrás. Eu disse, não tem jeito para essas coisas. E eu descobri, aqui em Jacarepaguá, que eu gostava e eu sabia ensinar. E eu não sabia que sabia. E uma vez eu fui conversando com um grupo muito pequeno, e depois esse grupo foi aumentando, né, fora daqui, outra igreja. E aí um deles chegou assim, Epifânio, eu tenho 20 e poucos anos da igreja, eu nunca ouvi falar de ninguém, e eu sou assíduo o que você me diz. Imaginaram quanta coisa ele construiu, absolutamente equivocado, porque ele não ouvia as coisas que precisava ouvir para o dia a dia dele, para segunda-feira, para terça. E quantas vezes nós, com buracos de questionamento, de entendimento, vivemos uma fé que não é saudável, ela é enganosa, e o engano não é saudável. A gente precisa viver isso de forma saudável, porque tem uma coisa a respeito da fé que Paulo fala aqui para Timóteo. A fé não é hereditária. Hoje é dia das mães, e essa é a cara do teu filho, né? Que bonitinho, faz igualzinho, né? Como as crianças gostam de se refletir nisso. Mas se a gente não consegue trabalhar nisso, na hereditariedade da fé, que não é hereditária, os nossos filhos não a terão. Você não passa isso no cordão umbilical, mãe. Você não passa isso, isso precisa ser vivido, precisa ser percebido, precisa ser experimentado. Você quer alguém que está ali, viva essa experiência de maneira legítima. O que Paulo está falando para Timóteo, e falou da mãe, e falou da avó, é percebido por Timóteo na infância, o que é legítimo e o que não é. Mãe, atente-se para isso, não dá para ser diferente. A gente precisa, por mais que seja difícil muitas vezes, e eu sei, nós temos conflitos terríveis familiares, de lares, e às vezes a gente quer proteger a criança, e a gente quer afastá-la daquele conflito no lar, e nós muitas vezes construímos uma vivência fragmentada para a criança, e esse fragmentado também é enganoso, porque a gente não teve a lucidez, a compreensão, a maturidade, ou até o suporte de alguém para saber lidar com aquilo ali, e a gente constrói uma vida enganosa. E eu estou falando do espaço espiritual, porque o tempo todo você vai falar de Deus e de um problema, e se isso não tiver vínculo, a criança fica, mas você acabou de falar de Deus e isso está acontecendo? Eu não estou entendendo. Quando vivemos uma vida com verdade, esse diálogo da sua vida com a vida dele vai ajudar a construir uma estrutura emocional onde fé e razão se complementam. Você tem que dialogar com a sua vida, com todas as dificuldades, e esse desequilíbrio familiar que porventura acontece, ele equilibrado, ele vendo que existe verdade naquilo tudo, não, espera aí, nós estamos
passando por um momento difícil, mas eu vejo verdade, eu vi verdade das minhas relações, então eu quero participar desse momento para retornar ao equilíbrio familiar, porque havia verdade ali. O que aconteceu? É um momento que vai voltar para lá. Agora, quando sempre não existe, tudo são enganos, as construções são enganos. Paulo, quando ele faz essa afirmação, ele está dizendo muita coisa. Olha, Timóteo, eu quero dizer para você o seguinte: eu trago à minha memória a fé não fingida que é em ti, essa fé que habitou primeiro na tua avó, Lloyd, e na tua mãe, Eunice. Ele conseguiu perceber toda a trajetória familiar de pessoas que estavam querendo viver de maneira não fingida, real, com todas as dificuldades que existem no lar, com todos os conflitos ali. Construam famílias assim. Se você está no momento de crise e não conseguiu construir, eu quero dizer o seguinte: o texto bíblico começa com Lloyd. A gente não sabe o que tinha antes de Lloyd. Uma coisa nós sabemos: Lloyd não nasceu cristã. Ela não nasceu cristã. Esse encontro foi depois. Existem sempre momentos de mudada de chave na vida da gente. Existem sempre momentos em que podemos interferir uns nas vidas dos outros, e Deus pode interferir na vida da família dos outros. Mas para mães que são cristãs, que enxergam a Deus, vivam vidas possíveis, conversem de maneiras possíveis. Uma fé possível, uma fé genuína, vai transformar vidas na frente dos seus filhos e das pessoas que estão ao seu redor. Creiam nisso. Outra coisa, quando você faz isso, quando você compreende isso, que é possível fazer, a gente passa para o segundo ponto, verso 14. O verso 14 do capítulo 3. Tu, porém, continua nas coisas que aprendestes e das quais foste convencido, pois sabes aqueles de que tem aprendeste. Paulo está dizendo para Timóteo assim: tudo aquilo que você ouviu, continua nisso. Não se esqueça disso, porque você sabe de quem você aprendeu. Você sabe. E a coisa mais importante que a gente precisa aprender no segundo ponto é: seja você a maior referência da vida do seu filho. Seja você a maior referência da vida do seu filho. Quando você entendeu lá atrás que tudo não precisa ser, apesar das minhas dificuldades, dos meus enganos, conflitos familiares, eu não compreender completamente tudo como acontece, eu começo a dizer o seguinte: eu quero ser a maior referência dessa criança, com todas as minhas limitações, com todas as minhas idiosincrasias, seja tudo quanto esteja na sua você, e porque de tudo que você possa construir na tua vida, mãe, tudo que você possa construir na sua vida, nada vai ser maior do que isso, da sua relação com seu filho. Nada. E filho, aí eu tenho que dizer uma palavra para os filhos. Filhos, prestem atenção no que as mães dizem, concordem ou não. Acho que estou ajudando as mães nesse momento. Concordem ou não, porque depois vocês vão filtrar, depois vocês vão dar outra cor para aquilo, vocês vão entender da mesma maneira ou com mais profundidade, vão entender o que está acontecendo lá em casa também, desse mesmo filho, né? Aliás, dos dois. Eles combinaram o seguinte com relação a Fabiola, minha esposa. Eles nunca vão negar uma coisa que ela fala. Eles combinaram isso verbalmente. Aí eles explicaram por quê. Mais de uma vez, eles iam sair de casa e a mãe dizia o seguinte: leva o guarda-chuva. Aí eles: não vou levar o guarda-chuva, vou ficar com o guarda-chuva na mão? Isso não tem sentido. E mais de uma vez que ela disse isso, choveu, e eles pegaram chuva. E aí o que eles chegaram à conclusão é o seguinte: eu nunca mais digo não a isso, porque ela tem algum combinado com os céus. Não ia chover, mas a partir do momento que ela disse que vai, vai. Então eu ouço e cumpro. Isso é uma brincadeira e é real, tá? Eu não estou inventando, não. Isso aconteceu sim.
Porque a gente não sabe. Lembra do início quando eu falei do meu gestor, que eu ouvia dele coisas que eu nem imaginava saber que eu ia precisar no futuro? É disso que eu estou falando. Filhos, ouçam as suas mães. Ah, ela é chata, ótimo. Ouça isso, sabe por quê? A quantidade de lixo que você ouve o tempo todo na internet, né? E você ouve a sua mãe, guarda aquilo, mantém para você, filtra, dá outra cor, de repente até devolve para ela. Mãe, se lembra que isso aqui você me disse, mas não é assim, né? Outro caso, rapidamente, para a gente não atrapalhar o almoço, mas eu estava vendo o tal do Dr. Bactéria, acho que vocês conhecem isso, é um médico especialista em bactéria, o Leonardo deve conhecer, deve ser amigo dele até, porque de tanto que ele gosta de ser amigo particular. Então ele disse uma coisa, né? Eu estava chamando a Verinha que trabalha com a gente, Verinha, vem ver aqui o doutor Bactéria para a gente aprender algumas coisas aqui a respeito de limpeza de casa e tal, arrumar as coisas. E ele dizia o seguinte, não se deve tapar alimentos e colocar na geladeira. Aí, como assim? Não se deve tapar alimento, não se deve colocar alimento quente logo na geladeira, tem que esfriar primeiro, não pode passar de 2 horas e tal. Assim, mas sobre tapar, eu falei assim, como não pode tapar? Não vou explicar não, tá? Só vou dizer e depois você procura na internet, acredite ou você ou não. Aí ele perguntava assim para o representante, quem disse para tapar o alimento? Quem me disse? É lógico, mas quem disse? Me disse foi minha mãe. E quem disse para sua mãe? Foi a minha avó. Mas quem disse isso para sua avó? Deve ter sido a minha avó. Não foi não, porque não tinha geladeira naquela época. Então a conclusão dele é que essas coisas se espalham, alguém disse tal coisa, e a gente incrédulo tem que chegar e dizer assim, não é por isso, ele explicava, eu não vou explicar não é esse o tema. A questão é, nós muitas vezes não damos ouvido porque a gente achamos bobagem. Você achou bobagem? Que não tem que tapar o alimento na geladeira? A maioria das mulheres fala assim, isso é um absurdo, vem o doutor Bactéria e discute com ele. A questão é, a gente precisa aprender a ouvir, guardar e filtrar, é isso que a palavra de Deus nos fala, e os filhos muitas vezes não fazem isso, dão de ombros para conselho de pai e de mãe, justamente aquele que ama, aquele que quer fazer alguma coisa. Mas pelo lado da mãe, a mãe precisa entender tudo o que a gente disse desde o início, porque para um bebê, a Bíblia de um bebê, provavelmente hoje Camila está nascendo aí, está mais uma mãezinha aqui na igreja, está nascendo lá a Maria, e a vida para um bebê que está nascendo, alguém que está começando, a Bíblia para ela é a vida da mãe. Entenderam? A Bíblia é a vida da mãe, o que ela faz, o que ela respira, como ela faz. Então é muito importante a gente entender essa correlação de existência. A gente esquece disso, e quando a gente esquece isso, as referências que Timóteo tudo recebeu e desenvolveu, e veja, ele filtrou o pai grego, entenderam? Ele ouviu aquilo ali também, tenho certeza que ouviu. Aliás, a Grécia tinha muito a oferecer em termos de conhecimento, mas ele encontrou o seu caminho nesse processo. A gente vê ali uma fé de 3 gerações muito sincera, e a gente precisa compreender o que é isso, compreender como conduzir essa história. A incoerência entre o que a gente fala e o que a gente faz impede que os filhos vivam o Evangelho da maneira que deveria viver. Porque a gente tem dificuldade. A gente vai montando um Frankenstein da fé, só que você pensa que está protegendo os filhos e, na verdade, você está criando mais problemas. É preciso ter mais sinceridade no que vivemos, porque no fim de tudo, no resumo de tudo, tudo que escurece o nosso jeito de viver é por falta de amor. Lembre-se disso. Tudo que escurece o nosso jeito de viver é por falta de amor. E esse amor nasce no contato de mãe e filho. A mãe, ame, seja a maior referência da vida dos seus filhos. Quando isso acontece, as outras coisas vão se construindo. Quando a gente não sai do lugar enganoso de tentar construir uma história de fé diferente daquela que Jesus, a gente fica bastante enrolado. Fujam disso, mães.
fujam sempre. E por último, para terminar, eu lembrei aqui, e aqui o versículo 5, né, o versículo 15, ele vai dizer algo que nós conhecemos muito, e que desde tua infância conheceste as sagradas escrituras, que podem te fazer sábio para a salvação pela fé em Cristo. Ou seja, ele traça um paralelo da vida dele, traça a história de fé legítima, e fala o seguinte: desde a tua infância, você conheceu as Escrituras, você sabe disso, você sabe como é que essa coisa anda. O curioso é que as mulheres daquela época dificilmente sabiam ler e escrever. Dificilmente. E ele, desde a infância, ele sabe disso. Então, essas mulheres traziam a memória do que sabiam e aprendiam, e tudo estava acontecendo ali. Lembrem-se, tudo estava acontecendo ali. Você, de repente, ouviu desde pequenininho uma série de coisas, Timóteo também, mas a teologia, a ideia do cristão, as relações, elas estão eclodindo ali, está tudo pipocando ali. E ele está dizendo, você desde a tua infância aprendeu a isso. Eu vejo quem dirige no sinal hoje em dia, a maioria dos sinais no Rio de Janeiro, tem sempre alguém vendendo mentos, aquela balinha, né? Não sei se você já comprou, eu já comprei para ajudar alguns mentos. E tem aquelas coisas na internet que você pega mentos e coloca dentro da Coca-Cola, né? Acho que vocês já viram, né? Não viram? Conhece, Eduardo? Mentos da Coca-Cola? Não, nunca viu? Ela explode praticamente. Já fez isso no colégio? Leonardo já fez, claro, né? Para assustar todo mundo. Mas, para você ter uma ideia, se eu colocar isso aqui, a garrafa de Coca-Cola vai parar na porta. São duas coisas absolutamente ordinárias, mas quando são unidas, elas promovem um efeito químico. Alguns até usam, tem uma brincadeira na internet, para quem nunca viu, não façam em casa não, vai estragar o dia das mães das suas mães, não façam, vai sujar tudo. Eles usam para botar avião, assim, para subir avião. Chega um planador pequeno, né, de isopor, ele chega a voar. A gente olha às vezes para a palavra de Deus e olha ela como um papel, um livro ordinário que não é capaz de produzir efeito nenhum, mas o efeito é explosivo na vida das pessoas, dos seus filhos, e a gente não percebe isso. Eu vou falar um pouquinho, mas ele vai ouvir na igreja, eu não sei tudo a respeito da palavra de Deus, então eu vou deixar na mão do pastor ou do presbítero, alguém vai explicar isso para ele, e você se subtrai da coisa de você falar a respeito da palavra de Deus para o teu filho. Isso não tem o menor sentido. Não, mas eu não sei falar. Acredite, faça a sua parte, o Espírito Santo vai fazer o resto. Acredite nisso. A diferença entre um pastor falar para o seu filho e você falar para o seu filho, ela é enorme. Tenha certeza disso. Não, Fane, muitas vezes o pastor fala, intervém numa família, eu sei, isso aí é o Espírito Santo agindo e tal, mas a diferença na relação familiar é enorme. Nós temos uma sobrinha que ela é professora e tem um colégio americano, e ela manda videozinho, nasceu o filho está fazendo 1 aninho também agora, né? O Luke. E ela só fala inglês com o garoto, e o pai fica falando português, né? Eu não sei nem se ele sabe falar português, desculpa, hein, Felipe, é brincadeira. Mas eu fico falando, o garoto não fala uma palavra, tem 1 ano, não falou uma palavra. E o tempo todo ela estimula para falar inglês, que ela acredita que esse tipo de comportamento vai fazer a criança ter um entendimento de inglês mais tranquilo, sem dificuldade no futuro, e ela não está errada. Nós esquecemos de fazer a mesma coisa com a palavra de Deus na vida de crianças, porque achamos que ele não está preparado para aquilo. Ora, isso está provado, o que ela estava fazendo está certo. Então a gente esquece a explosividade da compensação dos lábios de uma mãe, falar alguma coisa, e quando você for indagada pelo meu filho sobre alguma coisa que eu não conheço, diga que não sabe. Seja íntegra, não fingida. Eu não sei, nunca me preocupei, mas vamos procurar quem sabe. Porque quando a gente tem esse tipo de relacionamento, as coisas vão sendo construídas. Porque a gente
só conhece as coisas divinas na medida que a gente experimenta. Se a gente não experimentar, se você nunca colocou mentos na Coca-Cola, não sabe o que é isso. Mas se você botar, você vai ver que duas coisas ordinárias, como podem transformar, se transformar. Não façam isso sem supervisão. Crianças nunca façam isso sem supervisão. A gente precisa dividir nossas dúvidas, dividir nossas crenças, dividir o nosso Deus através da nossa vida. Quando nós não fazemos isso, a gente deixa passar oportunidades incríveis. Veja essa minha sobrinha, está lá falando inglês. Olha, isso aqui é comida, isso aqui é banana. Isso aqui, a criança está lá olhando, não deu uma palavra até agora. Daqui a pouco, quando eclodir esse conhecimento, isso vai ter mais sentido, assim, ó, valeu a pena. E a gente não faz isso com a palavra de Deus. Porque é bebezinho, não entende nada. Entende sim, fale sim, divida sim, com todas as suas dificuldades sim, porque a história vai ser diferente. E você vai encontrar coisas diferentes na história da vida dessas pessoas. E a palavra de Deus já fala isso, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho se desviará dele. Só que a gente pensa que tem que esperar a idade de 12 anos para começar. Não é nada disso. Desde sempre, a palavra de Deus é vida. Ela quer eclodir no coração daquela criança, e pelos lábios da mãe faz toda a diferença. Se você deseja, mãe, que de geração em geração a palavra de Deus exista com sabedoria, que transforma. É isso que Paulo fala lá, tem sabedoria. Se você não desvia do caminho, você tem sustento, ou não deixe vazios na cabeça dessas crianças com potencialidade para que outras ideias enganosas, tortuosas ocorram, você precisa encher isso antes com a palavra de Deus. Porque se eu dou uma direção agora, eu não preciso me preocupar no futuro. É isso que é a ideia da mãe. E o texto de Provérbios, eu queria que colocasse aí, se você conseguiu. Conseguiu o texto de Provérbios 31, 28, para terminar, a palavra de Deus a respeito da mãe. Provérbios 31, 28, a primeira parte diz assim: como é abençoada a mãe cujos filhos a chamam de bem-aventurada. Bem-aventurada, você está cansado de saber o que é, mas ela tem uma concepção da questão de ser feliz que vai para além disso, e também está certo no hebraico, principalmente nesse texto aqui. A bem-aventurada aqui tem o sentido de ser uma pessoa que anda em paz, com a cabeça tranquila e prospera em tudo que faz. Entendeu, mãe? É uma pessoa que anda em paz, com a cabeça tranquila e prospera em tudo que faz. Essas mulheres aqui, elas viram um Timóteo crescer. Elas viram e caminharam com a cabeça tranquila. Elas entenderam que, para além daquilo que quiseram fazer com Timóteo, ele vai se tornar um grande incentivador da palavra, alguém que vai aprender e alguém que vai transformar a vida de outras pessoas. Para finalizar, eu vou botar para você, mas eu vou chamar só alguns tópicos para você fixar tudo que nós falamos. Não invente e viva uma fé vazia. Não faça isso. Viva uma fé verdadeira, real. Uma coisa possível para o segunda-feira. Decida falar de Jesus aos seus filhos. É uma decisão sua. Se você entender que vai terceirizar isso, que você não vai falar, nunca será o mesmo. Nunca você vai ter construído todos os espaços que poderia e vivenciaria com ele se você fizesse isso. Plante a partir disso semente de sabedoria e ore com eles. Quando a mãe está falando de Deus e certamente vai orar ao final, a criança está olhando para ela e diz assim: meu Deus, essa minha mãe gasta tempo mesmo da vida dela com Deus. Eu acho que eu deveria fazer o mesmo. E eu acho que a gente deveria fechar os olhos e pensar sobre isso agora em oração. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, temos diante de nós um desafio muito grande, o desafio de viver o Teu Evangelho de uma maneira que muitas vezes é nos vendido errado, pensado errado, construído errado, e construímos verdadeiras histórias que não são legítimas, não são reais.
mas queremos viver uma vida assim, real, legítima, verdadeira, uma história de vida do dia a dia, Pai, que seja coerente contigo, com o teu espaço aqui na terra. Por isso, tu vieste aqui, ó Senhor, nos dá isso. Faz que cada vez mais as mães tenham desejo nisso, desejo transformador, porque foi dado a elas, Pai, um penhor tal grande, Pai, tão grande, Senhor Deus, de conduzir as nossas histórias, as histórias de tantas pessoas. Ó Senhor, faz esse milagre em cada lar. E possivelmente, Senhor, naqueles lares em que hoje estão carecendo do Teu amor, carecendo da Tua fala, carecendo do Teu olhar, que haja o desejo de transformação, o desejo de mudar a história do lar, a partir de um novo caminho, de uma nova direção, de uma nova forma de viver o Evangelho, Senhor Deus, não como uma santidade enganosa, mas com valores possíveis, dentro de casa, dentro da sua própria vida, porque essas mulheres, Senhor Deus, familiares de Timóteo, elas fizeram algo maravilhoso, elas entenderam que mudar a própria vida ia mudar a vida de Timóteo, por isso elas começaram por elas mesmas, para no fim transformar a do seu filho e neto. Ser conosco, nos desafia, nos dá uma ótima semana e um belíssimo Dia das Mães para refletirmos sobre isso. Amém.